A paz do Senhor, neste versículo Deus vai falar contigo. Primeira epístola de João, capítulo 3, mas eu vou estar lendo aqui, irmãos, o versículo 22, que nos fala assim, ó: E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, nós vamos ver aqui nessa epístola de João, aonde ele começa a dizer e falar sobre o amor de Deus. E ele relata algo profundo da parte do Senhor. Ele pede para que a gente se afaste do pecado, ele pede para que a gente fica longe na prática, né? Ele chega a dizer assim que quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Por isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Aqui, ele fala algo profundo acerca daqueles que aceitaram Jesus como Senhor e como Salvador, mas que voltaram à prática do pecado. E ele relata algo aqui é tão profundo para nós, que quando nós aceitamos Jesus, nós temos que simplesmente nos separar daquilo que Deus nos arrancou. Deus nos tirou de uma situação de pecado na qual nós estávamos sujos. E ele, através do seu sangue, nos purificou, nos limpou e nos preparou para caminharmos com ele. E aqui ele traz acerca do pecado algo profundo que muitos não têm esse entendimento ou nunca chegou nesse versículo, a qual vai relatar para nós que ele fala algo muito tremendo aqui, ó. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Por isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ou seja, o nosso Deus, quando nós começamos a servi-lo, e nós de fato, irmãos, de fato nos separamos, não com a nossa força, não porque somos melhores, não, nós entendemos que para servir a Jesus não tem como ter mistura. Nós temos que tomar um posicionamento e servi-lo com fidelidade, fazendo a nossa parte, porque a parte dele, ele fará. Aleluia. No que nós precisarmos. Louvado seja Deus. E nós vamos entender que ele começa relatando acerca do pecado, entre tantas coisas que é falado aqui nesses versículos. Mas eu vou ficar aqui neste e no que eu li. Louvado seja Deus. Nós vamos entender que ele dá um alerta para nós. Ele fala, olha, se você aceitou Jesus como Senhor e como Salvador, estou aqui parafraseando, você não pode mais viver na prática do pecado. Ai, mãe Inês, eu não vou pecar? Vai, porque somos pecadores. A Bíblia diz que se nós dissermos que não somos pecadores, nós estamos pecando, porque de fato nós somos pecadores. Mas o que ele quer dizer é que nós não podemos ficar praticando. Consciência. Eu sei que isso aqui é pecado, vou fazer. Depois Jesus me perdoa. Isso, Deus não está no negócio, irmãos. Por quê? Porque quem vive nessa prática, ou quem vive pecando, ele não é filho de Deus. Ele está aliado e está servindo a Satanás. Porque não é eu que digo, é ele. O versículo que fala, porque o diabo ele vive pecando. E se nós estamos pecando e nós estamos ali aliados a ele, Deus não está no negócio. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós não podemos ser duas águas, a água doce e a água salgada. Por quê? Porque Deus, ele não é um Deus que trabalha na duplicidade ali. Uma hora é santo, outra hora não é. Uma hora, não. Com Deus é. Você é ou você não é. Porque se nós formos morno, em Apocalipse o Senhor diz que nos vomita. Então nós temos que ser frios ou quentes, porque morno não dá. Então não dá para mim ser fervorosa e daqui a pouco eu ser fria. Não dá, não dá. Não existe meio termo. Com Jesus é 100%, servindo a ele.
glorificando a Ele, buscando a Ele. E quando ele relata acerca de que Jesus veio para desfazer todas as obras do diabo, é que ele relata logo em seguida explicando, porque aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque dentro de nós foi colocada a semente da vida eterna, a semente do Espírito Santo. Nós somos selados. E com esse selo, nós temos que manter firme na presença de Deus, orando, jejuando, vigiando, se separando, lendo a palavra, conhecendo as diretrizes, os mandamentos da palavra do Senhor. Porque aqui aonde eu li que é o versículo 22, nós vamos entender claramente que na epístola de João ele fala que se nós fizermos a vontade do Senhor, nos separarmos do pecado, nos separarmos do que é errado, não praticarmos aquilo que agrada ao diabo, mas vivermos uma vida concernente àquilo que agrada ao Senhor, nós vamos compreender que o que nós pedirmos, aqui está dizendo, ó, qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Louvado seja Deus. Então nós temos que viver essa busca constante em estar dentro do mandamento do Senhor. E qual é os 2 mandamentos que Jesus ele falou para a gente cumprir? Os 10? Seria bom cumprir os 10. Mas ele sabe que nós não temos essa capacidade de cumprir à risca todos eles. Mas ele deixou 2. Esses 2 ele exige de mim e de você. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o próximo como a si mesmo. Esses 2, se você conseguir fazer, você conseguiu todos os 10 mandamentos. Por quê? Porque quem ama a Deus sobre todas as coisas vai temer em roubar, em matar, em levantar falso, e entre todas as coisas. E quando a gente ama o irmão, nós também não vamos se levantar contra o irmão. Nós também vamos viver o amor, vamos querer repartir, abraçar, viver na unidade. Então, é necessário, amados irmãos, nós olharmos para a palavra de Deus. Não tem uma outra forma, um outro jeito de nós servirmos a Jesus da maneira correta que se não seja dentro da palavra de Deus. E é por isso que ele cita aqui a respeito do mandamento, guardar os mandamentos e fazermos aquilo que é agradável ao Senhor. Porque amar ao Senhor e fazer tudo errado, a gente tem que rever, né, os nossos pensamentos. Temos que rever o que realmente, de fato, nós estamos professando. Eu não posso dizer que amo, estou com a minha vida toda de desconcerto. Estou vivendo em dívida, estou lesando o irmão, eu estou devendo na praça, estou com meu nome sujo, enfim. Nós temos que honrar a Deus. Nós temos que olhar para Jesus. Ele foi perfeito e nós temos que acertar diante de Deus. Fazer o que é reto, o que é justo, aplicar a justiça, viver de fato para agradar aquele que vive, que reina, que vai ver o meu esforço e vai ver o seu esforço e vai nos abençoar e vai nos alcançar em coisas grandiosas, irmãos. Deus quer abençoar você. Deus quer me abençoar. Só que Deus, ele não está no erro, ele não está no pecado. Ele não está em situações onde muitas pessoas estão vivendo hoje, porque ele é perfeito e é santo. Só que quando ele vê o nosso esforço, irmãos, quando ele vê que nós tentamos, às vezes nós vamos errar feio, mas ele vai olhar para o nosso coração e vai ver que nós estamos com um desejo grande de acertar. E ele vai nos ajudar, ele vai te ajudar. Deus tem coisas grandiosas para colocar na nossa mão, mas não coloca porque nós vivemos desconcernente à vontade dele. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Louvado seja Deus. Então é necessário que nós renunciamos ao pecado, ao erro. Toda vez que se alguém se apresentar para você, te mostrando algo errado, dizendo que aquilo é certo, você contradiz, você fala, não, hoje eu sirvo a Jesus, hoje eu quero acertar, hoje eu vou fazer o certo. Para o pecado é não.
Para a mentira é não, para o engano é não. Aleluias. Para as coisas fáceis da vida é não, para as bandejas de Satanás é não. Você tem que se posicionar. Precisa se posicionar. Eu preciso me posicionar. Todos nós precisamos, aqueles que servem a Deus, porque só assim nós vamos agradar a Jesus. E assim Ele vai responder às nossas orações. Amados irmãos, eu não sou ninguém. Não sou ninguém perfeita, não sou. Estou aqui para fazer a vontade do Senhor. Se dependesse de mim, não estaria, tá bom? Mas eu tenho sido alvo das mãos poderosas do Senhor na minha vida. Jesus tem me surpreendido com coisas grandiosas. Aleluia. Presentes, irmãos, presentes. Levantado pessoas de outras cidades para me presentear. Louvado seja Deus. E é Ele, só Ele faz isso, porque Ele tem se agradado do que eu tenho feito para Ele. Mas não é porque eu sou melhor, amados, mas é porque eu tenho me esforçado em falar aquilo que Ele tem colocado para mim. Então, o que o Senhor pede nesta noite para você e para mim aqui é: façam a minha vontade, agradem a mim, renuncie ao pecado e se santifique, se purifique. Fique na minha presença, desça na minha presença. Em vez de você falar com homem, com mulher, fale comigo, porque eu quero ouvir a tua voz, eu quero te dar direção. Eu quero te dar consolo, eu quero te presentear, eu tenho um galardão para colocar na sua mão, aleluia. E isso não sou eu que estou falando, a palavra do Senhor fala disso. Hebreus 11:6. Ele é premiador, aleluia. O nosso Deus, ele é bondoso, amoroso. Só que muitas pessoas estão se aproximando do Senhor só porque ele tem presentes para dar. Mas é necessário nós servirmos a Ele sem interesse algum, porque quem tem um coração quebrantado, um coração que ama a Ele, simplesmente ama, simplesmente o adora, simplesmente entende que Ele é Deus, que Ele é soberano, que Ele é grandioso, que Ele é o dono do ouro, da prata, que Ele tem tudo sobre o seu poder, sobre a sua mão. Só o fato de você se aproximar dele, só para sentir a alegria do Espírito Santo, não tem nada mais prazeroso. Muito, olha, não existe nada que possa substituir essa presença gloriosa. Aleluia na nossa vida. E ele, quando a gente faz isso, irmãos, quando nós nos aproximamos, quando nós queremos acertar, ele do alto os céus olha para a nossa vida, olha para a nossa história e começa a abençoar aqui, abençoar ali, abençoar lá. Louvado seja Deus. Eu sou testemunha. Estou aqui para dizer que Jesus Cristo, ele não deve nada para ninguém. Ele abençoa, ele olha com um olhar de compaixão, de misericórdia, ele vê que nós somos miseráveis, que nós somos insuficientes, que nós não somos capazes de nada, mas ele quer abençoar, ele quer proteger, ele quer te acalentar, ele quer te colocar no colo, meu irmão, minha irmã. Aleluia. E é isso que ele faz. Louvado seja Deus. Ele quer te abraçar, ele quer te auxiliar. Ele não quer que você pereça, ele não quer que a tua casa pereça, ele não quer que todos da tua casa desçam ao inferno, ele quer salvar você, quer salvar seu filho, sua filha, sua família. Jesus quer adentrar a empresa que você tem, Jesus quer entrar no teu ministério, Jesus quer fazer morada na sua casa, na sua história. E aonde Jesus chega para morar, para ficar, algo tremendo acontece, os milagres chegam, as bênçãos chegam. Louvado seja o nome do Senhor. O que nós precisamos é fazer a vontade dEle. Porque se fizermos as vontades dEle, Ele vai nos abençoar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe vocês. Não se esqueçam, irmãos, de curtir, comentar e compartilhar essa palavra.